Fala, turma, tudo bem? Então, seguindo na linha das ideias de estudo que eu tive, né, é, essa semana e tal, de gravar esses vídeos onde eu consigo explicar um pouco melhor a minha linha de raciocínio, eu peguei essa mão aqui, que é uma mão muito interessante, que eu joguei esse final de semana no WPN, torneio Big 10 de barra em 880. E que eu achei essa mão assim, interessante pra caramba. E principalmente tive muita dúvida acerca de uma value bet que eu dei no River. Então, eu acho válido a gente dar uma analisada nessa situação aqui como um todo para que a gente possa encontrar a solução ideal. Então, vamos lá. É uma mão que eu estou no Big, 9,5 suited, e o Big abre essa mão, né? O TG abre essa mão. O small fleta e eu opto por fletar também, né? Nesses spots, uma coisa que a gente já começa desde já é que isso é muito ruim, né, para nossa análise, mas aqui a gente no GTO Wizard, para que a gente consiga fazer a análise dessa mão no pós-flop, né, a gente ia ter que a gente não consegue colocar o small blind para fazer a análise. Isso tem uma interferência muito grande, mas como o small blind, nesse caso aqui, ele vai foldar para bet, eu optei por estudar e analisar ainda assim por meio do GTO Wizard, até porque eu não tenho muita habilidade com Flopzilla, até preciso melhorar isso, mas para que a gente tenha pelo menos um norte, né, no que diz respeito a essa mão e a análise, principalmente para eu conseguir explicar meu raciocínio nessa mão, né? Então vamos lá. É uma mão que eu opto por fechar. Primeira. Não, alarme aqui. Mas primeira coisa que a gente vê aqui é o range de open do UTG, o range bem padrão, né? A gente já está muito habituado a esse range de open do UTG aqui no efetivo de 80 blinds, né? Que foi o mais próximo que eu coloquei, consegui colocar, né? Não tem 70 blinds como é o efetivo aqui, então eu coloquei 80 blinds, né? Para que a gente consiga fazer a análise dessa mão. É importante salientar, né, que o GTO Wizard ele não tem análise pós-flop com a implicação de CM, então a gente tem que analisar essa mão push PV. Só que aqui também era uma mão que foi jogada antes de ter acabado o período tardio, de registro tardio imenso, né, da PN. Então, dá para a gente fazer uma análise de tirar algumas conclusões dessa mão, né? Primeiramente aqui, analisando o meu range de call do Big Blind, a gente vai defender quase tudo aqui, vamos assim dizer, né? A gente vai excluir as mãos offs aqui, né? Como eu fiz aquela análise de spots multi-way, inclusive está postado no nosso grupo ali de análise. O que a gente tem, né? Quando a gente vai jogar esse spot multi-way, a gente vê que a gente vai sempre querer jogar com as mãos suited aqui, né? Então há uma exclusão muito grande das mãos offs. E a partir do momento que a gente toma esse flat aqui do small blind, acho que essa linha aqui do off, do rei 9, dama 9, vala 9, ela vai sair aqui do range de call, né? Principalmente se tivesse outro limp antes. Como é do small blind, a gente coloca essa mão aqui também, né? A gente deve colocar essa mão aqui também, porque a gente está jogando em posição contra pelo menos uma pessoa aqui, no caso, que é o do small blind. Então acaba que entram também esses nove offs aqui nessa situação, mas principalmente aqui a gente vai querer jogar muito com as mãos súditas. Por quê? São mãos que performam bem no pós-flop e que tem potencial e tem uma equidade bem grande, né? Muito maior, o que facilita que a gente jogue um pós-flop multi-way, né? As mãos que tem jogo multi-way é um jogo que ele tem uma dificuldade maior de realização de equidade. E a partir do momento que a gente escolhe uma mão para jogar multi-way, a gente tem que escolher mãos que têm uma equidade maior. E essas mãos de equidade maior vêm das mãos suited, né? Então, eu opto por fetar o 9,5 suited, né? Aqui é um puro call, né? Isso aqui jogando um X1, mas com o small blind, eu tenho quase certeza que vai ser um puro call aqui também. Mesmo tendo esse gap grande de três cartas ali para possibilidade de sequência, é uma mão que a gente vai jogar dúvida de call. Se a gente tivesse alguns calls mais aqui para frente, né? Que a gente tivesse fora de posição 100%, talvez seria uma mão que a gente tiraria. Eu acho que é uma mão que a gente tiraria do range de flat, colocaria 9,6 aqui e 10,6 aqui também, né? Talvez 10,6, 10,7. O 9,5 talvez a gente excluiria se tivesse alguns calls aqui mais para frente aqui, das posições iniciais. Como a gente tem um call do small que a gente joga em posição contra ele, eu opto por fletar essa mão, né? E aí, após fletar essa mão, o flop vem 8 e 9 de ouros e 4 de paus.
O TG joga com uma Cibet, 33% aqui nessa situação. Eu acho que aqui é um call muito simples, né? Inclusive por teoria, e acho que a gente vai enfrentar sempre, a gente tem top pair, por mais que o nosso kicker seja ruim, a gente tem um call bem simples nessa situação aqui, tá? A gente opta por jogar de call, né? Se a gente for analisar teoricamente, é uma mão que a gente tem puro call aqui também, né? Inclusive a de copas, que a gente vê aqui, que joga 95% de call. Então, é uma mão que a gente vai ter muito call aqui nesse cenário, tá? E a gente opta por jogar de call essa mão. O turn vem o 5, que é uma carta perfeita para o nosso range. Se a gente for olhar aqui, né? Pode prosseguir aqui, vem o 5. É uma mão que dá para a gente mixar entre lead 20%, vai ser sempre um lead baixo aqui. Por quê que vai ser o lead baixo aqui na minha concepção? Porque as mãos que eu preciso atacar aqui, elas vão sempre reagir contra, elas vão reagir sempre contra o size baixo, né? Elas vão ser dominadas por um size baixo. Então, eu acho que se for jogar de lead aqui, tem que ser 100% size baixo, nunca vai ter size alto, em qualquer dos cenários, tá? Então, esse lead turn aqui ele vai ser sempre em size baixo, em 20%. Só que aqui eu opto por jogar de check, já na intenção de jogar de check raise. Por quê que eu opto por jogar de check essa mão e não de lead? Porque eu acho que nessa situação, né, o cara que tem um overpair, ou ele tem umas mãos boas equidades, até um flush draw, jogando em posição nessa profundidade de stack, ele vai colocar a ficha no pano para mim. Ele vai colocar a ficha, já vai colocar a ficha para mim. Então, se o adversário vai colocar fichas, né, é o conceito básico teórico aqui, se a gente já sabe que o adversário vai colocar fichas, a gente não tem por que colocar fichas para ele, né? A gente deixa ele colocar ficha para que a gente extraia ainda mais, jogando de check raise nessa situação. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu optei por jogar de check raise nessa situação, né? Que a gente vê aqui também, né, depois de um bet de 55%, que foi o bet que aconteceu, né? A gente vê que esse bet de 55% ele já vem de bastantes mãos aqui, né? A gente dá uma olhada de bastante mão aqui e tal. Os overpairs, né? Eles vão betar com uma frequência, né? Uma frequência que talvez não seja de 55%, mas tem uma frequência de bet bem grande, principalmente overbet aqui, né? Você vê lá que as mãos, os overpairs e tal, 10-10 e tudo mais, são mãos que estão jogando por overbet aqui, né? Os percentuais de bet são sempre bets altos, né? Em 12% em 83% e 30% em 125%, né? Então, os overpairs, né, nesse caso, aqui, que são as mãos que eu estava mirando, que eu estava notificando depois que ele faz esse bet no turn, por teoria eles não vão ter bets de 55%. Só que a gente sabe que o field ele tem muito essa mania de fazer essa bet de 55% quando ele não sabe qual size fazer. Então, como ele já ia colocar a ficha no pano nessa situação, né, eu optei por jogar de check raise e inflar um pouco mais o pote. Por quê? O que eu penso aqui? O range dele, ele tá muito na minha cabeça quando ele beta nesse turn, nos overpairs maiores que o bordo e também nos flush draws aqui. Então, os flush draws eu vou cobrar dos flush draws quando eu dou um check raise, e os overpairs eu vou extrair desses overpairs quando eu jogo check raise também. Então, eu vejo muito incentivo para jogar essa mão de check raise aqui, né? Exatamente por conta desses fatores que eu disse, né? E eu vejo pouquíssimos casos em que ele vai ter um 9-8 ali, que ele vai estar tá me dominando, porque a linha do 9 ali abre pouco, né? Somente os 9 suited ali vai abrir pré-flop. Então, não tem todos os 9 flops, igual a gente vai ter aqui também, né? Na nossa situação, a gente vai ter muito mais 9 do que ele. Acho que a linha de 9 aqui vai defender quase que toda nessa situação aqui. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem de range muito grande contra ele nessa situação, né? E aí, eu vejo que ele opta pelo call. Até aqui, eu acho que eu estou dominando o range dele e tudo mais, por conta desses fatores que eu disse para vocês. E o Tani e o River, ele vem uma carta que, na minha concepção, é uma carta muito, muito boa para o nosso range, né? Seja ele para blefar, seja para valobetar nem tanto, e aí que está minha grande dúvida, é uma carta que favorece o nosso range. Então, é uma carta que ela é muito boa de valor bet para a gente e para blefe também. Na verdade, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu creio que seja uma carta boa para eventual blefe,
e uma carta não tão boa para uma value bet. Por quê? Eu acho que nessa situação eu passo a não tomar tantos calls assim no overbet. E aqui foi onde eu pensei que eu errei nessa mão, né? Quando completa essa última carta, eu acho que eu já extraí dos overpairs no turn. E eu acho que os overpairs, quando conecta esse bot da forma que conectou, eles não vão me pagar nesse river, né? Porque aqui o bot tá totalmente para mim. Então, eu optei aqui, nesse caso, por fazer uma bet baixa nesse river, uma value bet baixa nesse river, no intuito de jogar de bet fold, né? Só que é aqui que está o meu erro nessa situação. Eu acho que não caberia uma value bet nesse river. Eu acho que nós não temos uma value bet nesse river, porque os overpairs, que era aquilo que eu estava pretendendo atacar no turn quando eu joguei check raise, eu acho que eles não me pagam mais. Eu acho que aqui somente as mãos que vão me pagar são as mãos que trincaram, né? Agora, analisando essa situação posteriormente. E foi uma coisa que eu errei em game, que eu achei que eu tinha um valor de valor bet nesse river, só que as mãos que eu queria valor betar nesse river, eu acho que não me pagariam uma valor bet ainda que baixa. Então, eu joguei essa mão de bet fold, de jogar de bet fold nesse river, e eu acho que seria melhor eu jogar de check nessa mão, né? Porque eu acho que aqui eu não vou estar ganhando nunca das mãos que me pagam, porque eu teria que ser muito otimista e acreditar que um overpair, né, iria me pagar aqui. Teria que ser call station muito grande nessa situação para ele me pagar. E eu acho que nesse runout aqui, eu acho que não vai ter muitos calls. E aí que está o meu erro, né? Eu tomei um call aqui do 1-4-4, que foi uma mão que eu não esperava que ele tivesse, né? 4-4 eu achei que ele ia jogar de chove no turn, uma mão, umas fincas de 4, achei que ele jogaria de chove no turn, e acho que talvez as únicas trincas que jogariam mais ali de slow play, eu acho, talvez, seriam as de 9 que eu estou bloqueando, e as de 8. Mas ainda assim, né, quando conecta da forma que conectou esse turn, né, do 5, eu acho que todas as trincas jogam de show no turn. Né, e eu não considerei essa trinca. Eu considerei que estaria talvez no overpair. E eu fui otimista em valubetar esse livro. Então, assim, cara, é uma mão que eu tenho muita dúvida ainda. Acho que eu vou comentar essa mão na nossa aula de terça-feira com o Johnny para ver o que ele pensa nessa mão. Eu acho que era uma mão que a gente tinha que jogar no Flopzilla. Como eu disse, eu não tenho tanta habilidade com o Flopzilla assim, para trabalhar nele, mas eu acho que era uma mão que a gente tinha que trabalhar lá. E eu acho que foi o erro dessa mão, como um todo, foi o valor bet no Rio. Até o turn eu acho que eu tenho um check, né? Aqui a gente já não tem tanta solução. Você vê aqui no turn tem um percentual de check raise, um check raise um pouco maior, né? E aqui a gente vê que é um check raise um pouco alto, porque os check raises polarizados eles precisam ser de valor mais alto, né? Ou é valor ou é nada aqui, então eles precisam ser um check raise um pouco mais alto de overpot aqui. Que eu teve check raise um pouco menor, então talvez eu tenha errado no size do check raise aqui também. Se eu tivesse feito um check raise maior no turn polarizado, a partir do momento que ele me fleta ali, eu escapo da value bet do River. Por quê? Quando o cara paga um check raise polarizado, ele tem muitas das vezes o valor ali que ele é necessário para ganhar na nossa mão. Então, dois erros, né? Talvez fazer um check raise um pouco mais alto no turn para facilitar a minha jogada, né? Para que eu já consiga polarizar o range. Quando eu tomo call, eu consigo escapar no river, né, das mãos que eu estou perdendo. E não ter uma value bet nesse river. Então, eu acho que é isso. Análise da mão como um todo. Foi uma mão que é muito interessante. Eu achei muito legal essa mão, sabe? Tipo, achei muito massa mesmo. Interessante ter debates. Inclusive, se vocês quiserem debater, o que vocês acham dessa mão? E essa foi a análise de hoje, tá? Um abraço, pessoal. Tamo junto.